Olá, tudo bem? Bem-vindo de novo ao podcast da Sêneca, falando sobre história. Para te lembrar, a gente está falando sobre a Grécia Antiga, então entre os séculos 6, 5 e 4 a.C. A gente falou as características mais importantes, a gente falou sobre a cidade-estado da Grécia Antiga, falou sobre algumas guerras que aconteceram naquele período. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Alexandre o Grande, que foi uma figura extremamente importante naquele período. Então, o Alexandre o Grande ficou assim conhecido por causa de suas conquistas militares e de territórios. Ele é considerado um dos principais chefes militares do período da Antiguidade. Como foi a ascensão ao trono do Alexandre o Grande? O Filipe II reinava a Macedônia. Após a sua morte, o seu filho Alexandre assumiu o trono da Grécia. Ele tinha apenas 20 anos de idade. O pai do Alexandre ficou conhecido por unificar as diferentes polis, ou seja, cidades, da Grécia Antiga. Como que foi o governo do Alexandre Grande? Com ele no governo, os gregos derrotaram os persas e tiveram grande avanço na expansão de território, incluindo o Egito, Síria, Palestina e Fenícia. Ou seja, a Grécia começou a se expandir e foi pegando outros territórios, incluindo esses 4 que eu falei: Egito, Síria, Palestina e Fenícia. Com o domínio do Egito, a cidade de Alexandria foi fundada na região. Então, Alexandre o Grande fundou uma cidade no Egito e deu o nome de si mesmo, chamou de Alexandria. Um conceito importante para saber é a Hélade. O que é a Hélade? Com a conquista desses povos todos durante o período do Alexandre o Grande, diversos elementos culturais se fundiram com os elementos gregos. Isso originou uma nova cultura grega, chamada de Hélade. O período helenístico faz referência à época da formação da Hélade. No período helenista, ou helenístico, é possível destacar a religião, que era politeísta, desenvolvimento da arquitetura, do teatro, da literatura, da ciência e também da filosofia. Então, várias artes, várias ciências se desenvolveram durante o período helenístico, que foi após essa conquista de territórios da Grécia no governo do Alexandre o Grande. Mas, em algum momento, igual todo mundo, o Alexandre morreu. Ele morreu na região da Babilônia por volta do século 4 a.C., provavelmente por causa de malária, ou seja, ele foi picado por um mosquito, pegou a doença e faleceu. Então, para recapitular, com a conquista dos povos no governo de Alexandre o Grande, diversos elementos culturais se fundiram, que deram origem à Hélade. E qual dessas características não era um ponto importante da Hélade? Vou te dar de opções: filosofia, teatro, arquitetura ou monoteísmo. A resposta correta é monoteísmo, porque nessa época os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam que tinha vários deuses diferentes e não apenas um, que é o caso do monoteísmo. E, para terminar, algumas informações sobre o Alexandre o Grande. O pai dele tinha sido conhecido por unificar as cidades gregas. O Alexandre o Grande fundou a cidade de Alexandria no Egito e ele é considerado um dos principais chefes militares da Antiguidade. É isso. Obrigada. A gente acabou a parte da Grécia. No próximo episódio a gente vai começar a falar sobre a Roma Antiga, sobre o Império Romano. E eu te vejo lá. Até mais.